tudo bom com vocês? Boa noite, rapaz. Eu só já enviei o seu trabalho, viu? Certo, eu vou estar verificando depois. Você mandou por e-mail? Por e-mail, seu e-mail. Ótimo. Vamos orar? Em nome de Jesus. Vai, ore. Senhor Deus maravilhoso, muito obrigado por esse momento, por essa disciplina, Senhor, que tem nos abençoado muito. Temos aprendido, Senhor meu Deus, e crescido na graça e no conhecimento. Abençoa a vida do teu servo que irá, Senhor, ministrar esta aula de hoje, que seja muito proveitosa para todos nós, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, hoje é a nossa última aula e eu queria iniciar falando um pouco sobre o nosso trabalho. Eu sei que alguns já enviaram e eu queria então iniciar hoje sabendo se vocês gostariam de falar alguma coisa, especialmente sobre o salmo que vocês escolheram, e se assim puderem, então, dar uma palhinha para nós do que vocês aplicaram do salmo para a sua vida. Eu queria ouvir dos que estão aqui presentes, se assim possível, se assim é possível fazer. O que vocês me dizem? Ninguém se manifesta? Só estamos nós aqui, três. Então, Valério, Priscila, Anderson. Eu deixo o Anderson falar. Ah, vamos começar por Anderson, então. Professor, boa noite. Boa noite. Vai ter que pular vai ter que me pular porque ontem eu enviei os dois do pastor Domires. Foram dois trabalhos grandes. Para começar o trabalho de Salmos agora, para entregar até a data que foi estipulada aí. Foquei nos outros dois que começaram primeiro, que tinha um prazo mais rápido para entregar, né? E agora, infelizmente, tem que deixar com meus irmãos aí compartilhar comigo, até para me ajudar já, para me fazer o meu trabalho. Então sobrou para tu. Idem dois, sobrou para o Valério mesmo, porque eu ainda estou terminando. Mas aqui não é para falar sobre o trabalho em si, mas sobre o texto escolhido. Eu pedi para vocês falarem sobre dois salmos, não foi? É isso mesmo. Então, eu só que, se possível, apenas comentar o salmo, fazer uma aplicação. Vai parecer muito mais uma meditação agora do que a realização do trabalho. Vai, Valério, pode falar. Depois eu falo. Então vamos para o Valério. Professor, estou só abrindo aqui o trabalho aqui, né, dos dois salmos que eu escolhi, para poder colocar. Só um instantinho. Aos demais, enquanto o Valério está abrindo aí o trabalho dele, há alguma dúvida ainda com relação a esse trabalho? Eu posso falar, então, enquanto o Valério, a não ser que ele esteja pronto, eu posso falar. Não fale, Gilson. Depois o Valério fala. Tá. Eu tenho uma grande tendência escatológica, profética, o futuro. Então, o livro de Salmos, eu não considerava, vamos dizer, muito dentro dessa linha. Então, sempre li os Salmos e tudo, mas eu estava muito enganado, né? Esse trabalho de Salmos realmente foi uma grande bênção para mim.
Eu posso dizer isso dos outros trabalhos também. Eu acho que, mas esse de Salmos, assim, me balançou muito. Eu fiquei bastante impactado estudando o livro de Salmos, não mais lendo, né? Porque para fazer o trabalho eu tive que estudar, fazer pesquisa, ver como é e tudo, organizar todas as ideias. E ele é um trabalho extenso, mas eu dou graças a Deus por isso. Então, assim, eu mudei a minha perspectiva completamente. Está acontecendo muito isso, né? Eu falei que eu me reconciliei com Eclesiastes, né? Eu não vou dizer que reconciliar com Salmos, porque eu não estava brigado com ele, mas eu fiquei ainda mais apaixonado. Realmente, e teve momentos em que eu fiquei assim, realmente emocionado. E depois que eu consegui organizar tudo, entreguei, eu tenho um avaliador aqui sempre, que é a minha esposa, né? Ela gosta de ler todos os trabalhos que eu faço, porque ela também está fazendo um outro curso, mas é de um ano. E então eu entrego para ela e de vez em quando ela me faz algumas observações, alguns errinhos, isso é bom, um outro olho. Mas aí eu peguei e fui ler o trabalho que eu tinha feito. Né? Assim, claro, eu sabia tudo, mas eu não tinha lido assim de maneira ordenada como ele ficou. E eu aí fiquei mais apaixonado ainda, não com o produto, o meu produto, né? Mas com aquilo que tinha saído, né? Assim, a riqueza de detalhes. Eu só consegui resumir numa frase, né? Realmente, realmente, e eu vou repetir, realmente, a palavra de Deus é maravilhosa. É uma ciência, e enquanto eu falo aqui, realmente eu fico ainda mais emocionado. A palavra de Deus é incrível, né? Não é incrível, porque ela é maravilhosa. É assim, você pode estudar, virar de cabeça para baixo, puxar a linha dali, puxar a linha daqui, aí você vê ainda mais, quando você faz isso, você vê ainda mais os segredos e realmente, assim, o segredo do Senhor, né? Aquela intimidade do Senhor realmente é para aquele que busca. E quando a gente estuda, quando a gente faz esse trabalho, né, a gente vê e sente isso. Eu falei assim, Senhor, muito obrigado por ter me revelado mais essa parte da sua palavra, que eu falo como Jó, né, que eu conhecia de ler, agora eu conheço de uma outra maneira. E assim, realmente eu fiquei muito impactado com o trabalho. Tem acontecido isso com os trabalhos, né? Porque eu não quero fazer trabalho só para entregar e ter nota. Eu quero fazer para aprender. E quando eu faço isso, eu realmente recebo uma recompensa assim muito grande. E eu, mais uma vez, desculpa a reiteração, mas eu realmente estou muito maravilhado e emocionado de ter feito mais esse trabalho, de ter, assim, foi como se estivesse caminhando num caminho novo. E dos salmos que eu escolhi, são salmos que me marcaram assim muito em toda a vida. É o Salmo 37 e o Salmo 121. Vou falar rapidamente do Salmo 121. Eu já comentei que eu sou músico, né? Então, quando eu me converti, pode não parecer, mas eu era bastante roqueiro. Eu só não tinha cabelo aqui, mas eu já estava envolvido com a música e eu compartilhei aqui mesmo no trabalho. Eu era muito ligado na música de bandas satânicas, né? Bandas ocultistas. Uma banda, por exemplo, que eu escutava muito, que eu gostava, era o Black Sabbath. E o guitarrista, o Tommy Iommi, é um satanista declarado. Ele estuda, e as músicas, e ele é considerado um dos melhores guitarristas do mundo. Bom, quando eu me converti, eu tenho todos os detalhes lá no trabalho, mas quando eu me converti, poucos dias depois eu estava na sala da minha casa. Eu não me converti na igreja, eu me converti na escola, né, pelo testemunho de irmãos queridos. E eu estava na sala da minha casa com a Bíblia aberta, sentado no sofá, escutando Black Sabbath.
É aquela falta de noção do novo convertido, né? Dias. E de repente, eu estou dizendo isso sem exagerar, eu senti como se uma mão tivesse me agarrado assim e me colocou de pé. E ao mesmo tempo eu abri a Bíblia lá em Ezequiel. Eu ia dar esse testemunho, né, quando a gente falou de Ezequiel, mas a aula às vezes não dá para fazer isso. E abri no texto em que falava exatamente assim: Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Estava assim, era o texto. Eu abri na hora. E Deus me falou muito, e uma das coisas que Ele colocou no meu coração é: tudo aquilo que eu te dei de dom e talento, você deve consagrar a mim. Você vai ganhar com isso. Naquela mesma hora, eu tive entendimento de que aquela música que eu estava ouvindo já não me agradava mais. E eu era muito opresso, né? Todos os dias os espíritos malignos, demônios vinham me visitar à noite na minha cama, né? Eu sentia a presença, ouvia os passos, falava e tudo. E quando eu me converti, aquela mesma noite foi a primeira noite que eu dormi em paz durante muito tempo. Eu tinha 17 anos e eu buscava muito a Deus, só que da forma equivocada. Então, naquele dia, sentado no sofá com a Bíblia, escutando o Black Sabbath, muito estranho, né? Ninguém falou comigo, não foi uma pregação, não foi uma palavra. O Espírito Santo me falou diretamente. A partir daquele dia, eu peguei todos os meus discos e joguei fora, né? Eram discos do Black Sabbath, do Kiss, e todas essas bandas bem satânicas. E a partir daí, Deus começou a colocar no meu coração uma nova canção. Uma das canções que foram lançadas naquela mesma época, né, era tudo novo para mim, porque era um roqueiro. Aí, de repente, começa a ouvir, naquela época, né, era muito conhecido, Vencedores por Cristo. Aí foi lançado um disco, exatamente, eles lançaram uma série de discos de salmos. Todas as letras eram baseadas nos salmos. Aí tinha o disco Salmo 1, Salmo 2, Salmos, vamos dizer, o disco 1, o disco 2, e foram lançando assim uma série. E no Salmos 2 ou 3 tinha uma música que era baseada no Salmo 121. E aquela música falou tão forte no meu coração, né? Para os montes eu vou erguer o meu olhar, pois Deus vem de lá me ajudar. Meu socorro vem de Deus, que criou os céus, terra e mar. E aquilo para mim foi muito maravilhoso, porque era uma música que eu não conhecia. Aquela outra, ela me dava um outro tipo de sensação. Mas essa, ela abriu meu coração totalmente, e a paz e a alegria de Deus invadiram o meu coração. E eu falei, essa música que todo mundo chama de careta, né, os meus amigos, né, achavam, tá? Ela me dá uma alegria imensa. E eu nunca mais me esqueci dessa música que é baseada no Salmo 121. Eu, inclusive, coloquei o link dela no trabalho, caso o senhor queira escutar outra vez ou matar a saudade, não sei. E isso falou muito fundo no meu coração. Por isso que o Salmo 121 foi uma das que eu escolhi para colocar aí. É isso. Muito bom poder ouvir esse relato, Gilson, porque às vezes a gente não mensura a realidade das pessoas, né? Nem a sua própria história. Principalmente agora no EAD, que a gente acaba não tendo tanto contato pessoal com as pessoas, a gente acaba não tendo tanta oportunidade de ter esse contato visual, essa fala mais próxima. Mas como é bom poder perceber que Deus, assim, cuida da gente e que nos faz abrir os nossos olhos para coisas que a gente não conseguiria enxergar. E ao estudar teologia, essa sensação ela é muito boa, porque toda vez que eu estudo ou que eu percebo alguns links na Bíblia, isso para mim é algo muito interessante, e eu fico muito feliz em poder ver e ouvir relatos como esse seu, né? Eu fico feliz por você, eu espero que no seu ministério essa sua fala se repita
demasiadas vezes em nome de Jesus. Mas você... Essa nova canção, né, que Deus colocou no meu coração, eu dediquei a Ele. Então, aqui no meu quarto. Olha aí. Guitarra, violão. Muito bem. Vamos lá. Mas eu queria só lhe ouvir mais um pouco sobre o Salmo. Se você puder falar um pouquinho do Salmo, eu quero ouvir você falar do Salmo agora. Você me deixou curioso. Do Salmo 121? Isso. Sim. Então, vou ler algumas coisas que eu coloquei aqui no meu trabalho, né? Salmo 121 é o segundo salmo do grupo que leva o título de Graduais ou Cântico dos Degraus. É o Salmo 120 a 134. Graduais porque aqui em espanhol eles são cânticos graduais, né? Então, eram cânticos de peregrinação e possivelmente se constituíam, esses 120 a 134, em um pequeno inário, né? E a opinião geral é de que o Salmo 121 se constituía no inário dos peregrinos. É uma das interpretações, né? Dos peregrinos que subiam a Jerusalém para celebrar uma das festas anuais. Ele reflete a certeza dos peregrinos, essa é uma das interpretações, que viajavam em direção a Sião, e aqueles expressam um profundo senso de confiança em Deus sem murmurar lamentações ou pedidos. O cântico era provavelmente usado como um hino, uma antífona, né? Embora as vozes exatas ou partes usadas não possam ser identificadas com certeza. Ele expressa confiança, mas também é uma exortação à confiança. E outra característica nesse salmo é de realizar uma pergunta e esperar a resposta, que é dada logo a seguir. Né? Mostra que o gênero desse salmo pode ser um diálogo entre um filho que está saindo da presença do pai, ou então está saindo do templo falando com o sacerdote, ou então pode expressar quando os peregrinos chegavam a Jerusalém, está num monte, né? E existem montes à volta. E quando o peregrino chegava, ele via esses montes. Então ele tinha a alegria de estar chegando ali no lugar que representava, né, a presença de Deus, e ele olhava para os montes. E nos montes, né, os pagãos e o povo de Israel, quando estava em idolatria, usavam os montes para edificar os altares onde eram adorados outros ídolos. E então o peregrino, né, ou o salmista, ele olhava para os montes e dizia: de onde me virá o socorro? E imediatamente no seu espírito ele tinha a resposta: não vem dos deuses que estão nos montes, mas o meu socorro vem do Senhor. Né? Também, com relação, eu vou resumir um pouco mais, em relação a Davi, que é o autor desse salmo, muito provavelmente ele foi composto por Davi no deserto de Parã, quando ele fugia da presença de Saul. Esse é o contexto histórico. Né? E ele, o deserto de Parã, era uma região bastante inóspita, e ele foi para o lugar mais distante ali, e ele estava mais ao sul, né, da Judéia, e tinha uma parte que era rodeada de montes. E Davi estava ali, e inclusive haviam tribos que... Eu acho que o áudio cortou, não? Deu uma cortada no seu áudio aí. Meu? Aqui. Rapidinho. Aí. Tá voltando. Pode falar. Pera. Então, tem uma inteligência artificial aqui no meu computador que às vezes... Então, Davi,
estava nessa região inóspita e que era habitada por muitas tribos que se dedicavam ao roubo, à pilhagem, e a presença dele não foi muito bem vista, né? Não foi muito bem aceita ali. Então, Davi estava em perigo e também, muito provavelmente, foi logo depois da morte do profeta Samuel, que ocorreu 2 anos antes da morte do rei Saul. Então, Davi estava muito desconsolado, se sentia muito desprotegido. Então, ele muito provavelmente olhou para os montes à sua volta e disse: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, né, que criou os céus, a terra e o mar. E então, se assumimos que Davi compôs esse salmo no deserto de Parã e logo depois da morte do profeta Samuel, devemos analisar o período. O livro de 1 Samuel engloba o período 1100 a 1010 a.C. Davi começou a reinar no ano 1010 e foi também o ano da morte do rei de Saul. Portanto, deduzimos que da morte do profeta Samuel até a morte do rei Saul, morte do profeta Samuel até a morte do rei Saul não transcorreram mais que 2 anos. Então, podemos situar a composição desse salmo no ano 1012 a.C., nessa situação lá no deserto de Parã. E aí vem o esboço aqui. Muito bom. Valério, sua vez agora. Professor, o trabalho não foi fácil. Quer dizer, né? Confessar que não foi fácil. Eu precisei, e graças a Deus eu já havia adquirido, esse livro aqui me ajudou muito. É o livro da editora Cultura Cristã, Salmos, né? Me ajudou bastante mesmo. Tanto ele quanto esse comentário bíblico aqui, Vida Nova. Muito bom. Eu utilizei muito eles, os dois. Eu utilizei também Bíblias de estudo para poder fazer o trabalho e graças a Deus consegui. Você está bem acompanhado aí. Com certeza. Bom, eu vou fazer um comentário breve, né? Falar um pouco sobre os 2 salmos que eu escolhi, que foi o Salmo 51 e o Salmo de número 100. O Salmo 51 é muito interessante. Aliás, todos eles são. E o 51 eu aprendi muito. Primeiro, que além de ser um salmo muito conhecido, né, um salmo que trata sobre o pecado, né, o reconhecimento de Davi, que ele reconhece o pecado, confessa o pecado dele, eu aprendi algumas coisas aqui interessantes que eu gostaria de comentar, porque baseado nesses livros aqui que eu mostrei, eu fui pegando um versículo por versículo. E ele começa, o salmista, no Salmo 51, ele fala da necessidade, da urgência que ele tinha da misericórdia de Deus sobre a vida dele, né? E do perdão que ele necessitava de Deus. E continuando, ele fala o seguinte, ele menciona, né, ele fala aqui no versículo de número 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ou seja, quando ele usa essa expressão lavar, né, esse verbo lavar, ele é utilizado muito no Antigo Testamento com um significado de remoção do pecado, né? Em Isaías, no capítulo 1, verso 16, é também utilizado dessa forma. Em Jeremias, no capítulo 2, versos 22, e Jeremias 4, 14. Agora, há um grupo de palavras aqui que é tratado aqui, que é muito interessante, é que ele usa várias expressões para falar do pecado.
ele usa a expressão transgressão, e o autor dessa obra, Salmos, da editora Cultura Cristã, ele coloca como transgressão sendo ações rebeldes contra a autoridade. Iniquidade, que é, não é, aquilo que foi distorcido, que foi torto. Pecado, errar o alvo. Ter misericórdia, ou seja, a súplica que fala da graça além da expectativa. E apagar, ou seja, remoção completa, né? Apagar, quando ele fala, ele menciona apagar o meu pecado, ou seja, remover completamente. Purificar, que tem o sentido né, é um termo muito utilizado no ritual, que declara a pessoa, né, limpa, né, que ela foi purificada, ela foi limpa, ela foi totalmente limpa. Então, era muito utilizado isso, né, durante a oferta do sacrifício do pecado, durante o culto ali que era ministrado. E Davi também fala outra coisa, que eu até sublinhei aqui, que não importa, no versículo 4, né, ele fala contra ti somente pequei. Ou seja, o pecado, ele entendia que o pecado era primeiramente contra Deus. Né? Que primeiramente, quando nós pecamos contra Deus, depois nós pecamos contra o próximo. E ele aborda isso, mas também nos versos 7 a 12, ele utiliza um termo aqui no versículo 7, quando ele diz assim, no verso de número 7, purifica-me com isopo e ficarei limpo, puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Aí o autor traz o significado do isopo. Né? Porque Davi, naquele momento, ele está derramando o coração dele, pedindo, né, suplicando pela purificação, pelo perdão. Esse isopo era uma planta comum, né, que era utilizada na Páscoa. No livro de Êxodo, no capítulo 12, no verso 22, faz menção do isopo. Em outros procedimentos também, ensinados pelos sacerdotes, como está descrito ali em Levítico, no capítulo 14, verso 4, 6, verso 49, verso 51 e verso 52. E Davi, ele faz aqui uma menção, quando ele diz assim, ele reconhece o pecado e ele pede que Deus crie nele um coração novo, puro. No versículo 10, quando ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, quando ele faz essa declaração, o verbo utilizado, né, ali em hebraico é o verbo bará, não é? É o verbo que é utilizado logo no início, em Gênesis, né? Bereshit, bará, Elohim. Ele é utilizado esse verbo bará para dar a noção de que exclusivamente, somente Deus é sujeito dessa ação de criar um coração puro. Ou seja, um homem por si só não consegue fazer isso. Só pela ação de Deus, do Espírito Santo, que é possível esse feito. E ele coloca assim, como o paralelo também dessa palavra bará, com a palavra renovar. Só Deus pode transformar o coração do homem. E continuando ali nos versos 11 e 12, fica bem claro que ele
suplica ali para que Deus não se ausente, não se retire, né? Não expulse ele daquela presença, né? Não retire dele o Espírito Santo. E ele continua falando assim: restaure em mim o júbilo de tua salvação e dá-me um espírito voluntário para que me sustente. Já os versos 13 ao 17, eu grafei aqui, que ele, ou seja, ele tem você vê uma conversão, uma mudança, né, de atitude na vida de Davi, porque ele menciona ali, nesses versos, do 13 ao 17, o seguinte: ele fala assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca implorará o teu louvor. Eu não desejo sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou seja, ele é uma resposta de alguém que foi purificado. Ou seja, essa pessoa foi purificada, né, teve o seu pecado perdoado, então ela se propõe a proclamar as boas novas da graça de Deus, do Evangelho. E o profeta Isaías, ele também faz isso quando nós lemos ali no capítulo 6, no versículo 8, que ele reconhece o pecado dele, ele confessa, né, que habitava no meio de um povo de impuros lábios, e ele também, né, tinha os lábios impuros e necessitava, né, de que Deus purificasse ele. E Davi, ele passa, né, por essa experiência em consequência do perdão do pecado dele. Ou seja, ele mostra a gratidão. Então, o que eu aprendo com isso e posso aplicar na minha vida? De que uma pessoa realmente perdoada, uma pessoa realmente convertida, ela proclama o Evangelho. Ela tem alegria, ela tem júbilo em proclamar o Evangelho. Tanto é que eu peguei uma parte do que o autor fala aqui em Salmos, né, no comentário de Salmos, e coloquei no trabalho, que ele usa exatamente essas palavras, que o resultado, né, disso, ou seja, de ter o perdão dos pecados, é um pecador perdoado que deseja louvar a Deus pelo que ele fez em sua vida. Então isso corrobora ainda mais a ideia de que a igreja precisa proclamar, o convertido precisa proclamar. A igreja é missionária. A igreja, né, tem que ter um coração missionário. E fechando aqui o Salmo 51, nos versículos 18 e 19, ele não só intercede por ele, mas ele intercede pela sua nação. Porque ele entende que o seu pecado poderia trazer trágicas consequências para a sua nação. E devido a isso, ele intercede por Sião e Jerusalém, nos versos 18 e 19. Porque ele ora visando a proteção de Jerusalém e a continuidade dos sacrifícios oferecidos a Deus. O Salmo 100 já não é um salmo
que tenha esse teor, né? É um salmo já que é um salmo de gratidão, ou seja, de ação de graças, né? Ele tinha o costume de acompanhar uma apresentação de uma oferta de ação de graças ao Senhor, como está ali em Levítico, capítulo 7, dos versos 11 ao verso 15, né? E ele é um chamamento, do versículo 1 ao versículo 3 do Salmo 100, ele é um chamamento para que toda a terra responda a essa convocação. Em outras palavras, é um convite missionário. Pois o salmista ali, ele deseja que todos os povos, ou seja, ele inclui todos ali, os judeus e não judeus, ou seja, os gentios também, né, que se regozijem diante do rei. Ele traz também que conhecer a Deus, ali no verso 3, conhecer a Deus equivale a confessá-lo, a confessar a Deus, reconhecendo-o diante de todos como um único Deus. Em outras palavras, ele está querendo dizer que as nações gentílicas devem saber que a nação de Israel é propriedade exclusiva do Senhor. No verso 4 até o verso 5, já concluindo o Salmo de número 100, diz assim: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Ou seja, que ao chegarmos a Deus, devemos fazer isso com júbilo, com gratidão. E essa menção de ação de graças nos remete ao ponto central do culto, que é exatamente isso, render glória a Deus, né? E os antigos, né, quando eles colocavam ali, na igreja primitiva, logo no início, eles colocavam nos seus edifícios, né, eclesiásticos, eles colocavam uma placa de bronze. E essa placa de bronze, com uma inscrição em latim: Ad majorem Dei Gloria, ou seja, a suprema glória de Deus. Acredita-se, o autor coloca assim, dessa forma, que o versículo 5 tenha sido a confissão que os adoradores faziam quando compareciam no santuário. Logo, o que nós podemos entender e abstrair disso é que o amor e a fidelidade de Deus, né, quanto ao seu pacto estabelecido, jamais falham. E deve ser um motivo de rendermos a Ele toda a glória, todo o louvor. E assim eu concluí o Salmo de número 100. Essa foi a minha contribuição com o Salmo 51 e o Salmo de número 100, professor. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Valério. Foi muito bom e na sua fala a gente percebe exatamente que você deu uma boa estudada, né? Parabéns aí, isso é extremamente importante. Não sei se o Joanes vai querer comentar alguma coisa também. Boa noite, professor. Boa noite, irmão. Está me ouvindo, professor? Sim. Eu posso sim, professor, comentar. Apesar de ter chegado atrasado, eu estava fazendo lanche ali na cantina. Dá para mim também? Mas eu queria, antes de mais nada, comentar sobre o testemunho do meu irmão Wilson. Eu cheguei exatamente nessa hora e fui muito abençoado, porque eu também vivia uma vida um pouco
dentro dessas condições, porque também fui músico profissional, hoje não sou mais, né? Para glória de Deus, somente toco para o Senhor, mas enfim, fui muito abençoado em mais uma vez escutar o testemunho de como o Senhor Deus é capaz de transformar a vida daquele que foi criado à sua imagem e semelhança. Colaborando aí com o que o irmão acabou de falar. Bereshit bara Elohim, né? Bara é um verbo atribuído exclusivamente ao Senhor. Deus, somente Ele pode realizar isso. Louvado seja Deus. Talvez eu acho que se eu não fosse evangélico, cristão protestante, eu teria me convertido agora com o testemunho do irmão Gilson. Um dia a gente vai fazer um som, meu irmão. Nem que eu vá aí no Uruguai. Viu? Com certeza. Não, eu estou me mudando para São Paulo agora em janeiro. Então vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. Na nossa formatura no Betel, nós vamos tocar juntos, por que não? Vamos sim, já tá marcado. E me convide que eu quero estar perto desse negócio aí. Glória a Deus. Então, professor, falando aqui um pouco, eu escolhi o Salmo 84 e o Salmo 88. Olha só. O Salmo 84 é um salmo que é preeminentemente de alguém que está com saudade do templo, mas eu quis mudar um pouco a perspectiva, eu quis mudar trazendo a ideia de alguém que está com saudade do templo, mas a aplicação dele gira em torno de alguém que agora é templo do Senhor, e isso é muito significativo porque, diferentemente dos filhos de Corá, alguns dos filhos de Corá que ali fizeram, que escreveram esse Salmo 84, que é um salmo, inclusive, diga-se de passagem, tema de uma canção belíssima feita por Jorge Camargo, não é? Aquele cantor de VPC, também que foi cantor aí do Vencedores por Cristo, o nosso irmão querido Gilson comentou. Na verdade é Jorge Camargo. João Alexandre, ele regravou esse salmo, mas a composição é de Jorge Camargo, minha irmã Jéssica. E na verdade esse Salmo 84, trazendo essa... Alô? Estão me ouvindo? Johannes, eu não sei se é o seu microfone, mas ele está fazendo bastante barulho e aí está cortando um pouco a sua voz. Tá, deixa... Vocês aí, conseguem... melhorou. Agora melhorou. Melhorou? Sim, parece. Sim. Melhorou? Tá. Então eu vou continuar aqui. É o meu fone aqui, eu preciso fazer um investimento. Enfim, então esse Salmo 84 traz essa ideia de alguém que tinha saudade do templo, né? Ao que parece, alguns estudiosos vão relatar que foi escrito por um israelita que não podia ir a Jerusalém para celebrar uma das 3 festas anuais que ali acontecia. A gente vai perceber lá em Êxodos 23, capítulo 23, verso 17, e Êxodos também 34, verso 23, a menção a essas festas que aconteciam, e esse salmista, um desses filhos de Corá, né? Ele está com um profundo desejo de estar ali no templo, em Jerusalém, adorando ao Senhor, em comunhão com o povo de Deus, e sem poder ir em direção ao Monte Sião, ele rasga o seu coração ao Senhor, escrevendo esse salmo, né, demonstrando a Yahweh, essa expressão que se usa no hebraico, né, que é muito significativa essa expressão Yahweh, né, que é o tetragrama, que é muito além do que apenas um eu sou. Talvez perdemos um pouco a profundidade desse termo Yahweh, que é muito mais do que apenas eu sou, de Êxodo 3:14, mas é uma expressão que aventa aquele que foi, que é e que continuará sendo, né? Chega a ser indizível essa expressão, por isso que muitos não conseguem compreendê-la em sua totalidade, de fato não vão.
E aí, esse salmista está ali adorando com toda a sua alma, e há algo muito interessante, porque ele está faminto pela presença do Senhor. Ele quer ardentemente a presença de Deus, indo ao Monte Sião, indo ali àquilo que era conhecido como o templo do Senhor, como o tabernáculo, né? Do Senhor. E eu dividi mais ou menos em três tópicos, né? Que vai aventar do verso 1 ao verso 4, o meu prazer está no Senhor, ou seja, o prazer do salmista estava no próprio Senhor Deus, que vai trabalhar ali o verso 1 ao verso 4, né? Do verso 5 ao verso 8, o salmista vai dizer que a força dele está no próprio Senhor, a força do salmista estava no Senhor, e do verso 9 ao verso 12, que é o último verso, o salmista coloca ali a sua confiança estrita no Senhor, né? Estrita do Senhor. E eu já parto aqui para as aplicações que coloquei ali. Lógico, não vou conseguir exaurir aqui tudo que o Senhor colocou no meu coração, mas as aplicações, elas giraram em torno, como eu disse, eu ressignifiquei a mensagem do salmista, que ele estava com saudade do templo do Senhor, para observar agora que o Senhor habita dentro de nós, não é? O Senhor fez o nosso coração templo e morada do Senhor. Então, agora nós temos acesso direto ao Senhor Deus a partir dessa mediação do Senhor Jesus e também pela mediação, né, forense, se é assim que eu posso falar, do Espírito Santo de Deus, né? E as aplicações partem desse princípio, né? O tabernáculo, que foi a maquete, né? Eu gosto sempre de usar essa expressão. O tabernáculo, ela é a maquete primitiva de como será a adoração no céu. Eu gosto muito disso. Se você perceber lá em Êxodo, Êxodo, né? Você tinha o tabernáculo, você tinha o altar do holocausto, a bacia da purificação, o santo dos santos, o santo lugar, os santos dos santos, o pão da proposição, o sumo sacerdote que adentrava aquilo ali. Ao lado você tinha os povos e as tribos que ali habitavam, né, ao lado do templo, e isso é uma maquete de como será o céu, porque no céu todas as tribos, povos, línguas e nações adorarão ao Cordeiro de Deus com acesso direto, porque ele é o único sumo sacerdote capaz de nos conduzir diretamente ao trono da glória de Deus. E eu coloquei isso como aplicação. O tabernáculo como maquete de como será a adoração no céu. Aquele que tabernaculou entre os seus discípulos e apóstolos, que foi o próprio Cristo, que se fez carne, Deus que fez carne, encarnou no Senhor Jesus e tabernaculou entre os homens. Essa é a expressão que João vai utilizar. O próprio grego nos ajuda nesse sentido lá em João capítulo 1, verso 14, não é? A expressão é tabernaculou, ou seja, o Filho de Deus tabernaculou entre nós, né? E agora o Espírito de Deus, né? O Senhor é assunto ao céu e envia o seu Espírito à igreja, e esse Espírito Santo tabernacula dentro do nosso coração. É o que vai dizer o próprio apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Então eu acredito que essa é uma das aplicações principais que eu trouxe desse Salmo 84, né? Não foi somente o pardal que encontrou casa, né, como o Salmo vai falar, mas agora nós somos casa de Deus. Eu acho que isso é suficiente para passarmos a eternidade glorificando o nome do Senhor. E é por isso que eu concluo esse Salmo dizendo que essa é a grande gratidão, né? Essa é a grande gratidão que temos que, como o irmão disse aí, temos que extravasar essa gratidão. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, verso
do 18 ao 20, vai dizer que um dos sinais principais na vida do discípulo do Senhor Jesus, na vida de um discípulo do Senhor que é cheio do Espírito Santo, é um coração cheio de gratidão. É um coração que dá graças a Deus em todas as coisas, né? E que gratidão maravilhosa a gente ter agora o Senhor tabernaculando no nosso coração e muito mais, a esperança de ter esse tabernáculo, como vai dizer Apocalipse capítulo 21, verso 3, o tabernáculo do Senhor. Essa é a nossa grande esperança, expectativa. Esse tabernáculo que o Apocalipse fala nesse capítulo 21, verso 3, do qual nós viveremos eternamente, onde já não haverá mais templo, não é? E o Senhor será o próprio templo, o Senhor Jesus reinará eternamente e nós reinaremos com ele em profunda adoração. Esse é um panorama do Salmo 84. Não sei se tem um tempo para falar um pouco do Salmo 88, que é meio que o oposto do Salmo 84, professor. Não sei. Mas tá bom, obrigado pelos três que puderam hoje falar. E pelo que nos parece, vocês estão apaixonados pelos salmos, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Irmãos, hoje então, dando continuidade à nossa aula, nós gostaríamos então de iniciar a nossa última aula falando então sobre Cântico dos Cânticos, ou como é tão conhecido como Cantares de Salomão. Como eu fiz a última aula, eu pedi para a Jéssica também estar colocando aqui um vídeo, e eu queria que os que aqui estão presentes pudessem olhar para esse vídeo, certo? E poder, então, fazer algumas pequenas anotações de uma maneira panorâmica. Em apenas 6 minutos, ele fala do texto, do livro em si, das suas importâncias e traz alguns links muito interessantes. Eu queria que você pudesse olhar para isso e poder ponderar um ou dois pontos que ele chamou a atenção, ok? Então, eu vou pedir para a Jéssica estar dando play aí.
Muito bem. Então, pessoal, eu queria que vocês pudessem comentar um pouco sobre o que vocês acabaram de ouvir. Vocês concordam com tudo que ouviram? Quais foram os pontos que chamaram a atenção de vocês? Podem falar. Professor, acompanhando o vídeo, eu anotei alguns pontos aqui, e um deles eu coloquei assim que a pessoa relata, né, que ela usa a expressão intenso desejo que esse casal tem um pelo outro, né? Cantares, ele passa essa ideia, ele passa essa mensagem, né? É uma mensagem que até em alguns textos ali de Cantares chega a ser bem, né, erótico, né? Vou usar essa palavra aqui. E agora eu não consigo ver essa comparação, né, de Jesus com a igreja. Não sei se eu estou errado, mas eu não consigo ver essa comparação, né? E outra coisa que eu notei aqui foi que ele reflete, né? Ele coloca assim, reflete o significado, né, de imagens em relação ao homem e à mulher. E existe muito isso mesmo, né? Esse significado dessa relação, né? Esses termos e expressões que a minha amada é como um jardim, né? E chama a amada dele de pomba, pomba minha. Então, há expressões ali utilizadas, né, que remete a essa ideia do relacionamento, né? Do umbigo como uma taça de vinho que redireciona para isso, né? Para esse pensamento da relação sexual. Muito bem. Muito bom ponderado as suas falas. E ao longo da aula a gente vai tentar encontrar essa relação, se tem ou não, dela com Cristo. Bom? Gilson, você vai falar? Desculpa, eu desativei sem querer, mas como já me pegou. Não, eu desativei o som aqui sem querer. Pode deixar, seguir. Eu queria falar, professor, permite? Pode falar. Joane, está me ouvindo? Sim. Eu troquei aqui de fone. Então, na verdade, eu vejo total relação, quando eu leio Cantares, primeiro que assim, a gente tem que perceber que toda a escritura, ela apontava ou aponta para o Senhor Jesus, toda ela, né? De Gênesis a Apocalipse, não tem um único livro que não aponte para o Senhor Jesus, né? Quando eu leio Cantares, eu percebo Gênesis 1:26, quando no conselho da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo vão exatamente dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, homem e mulher o façamos, né? Então, quando a gente percebe a criação do homem e mulher como, vamos dizer assim, a primeira instituição do ponto de vista familiar, a gente vai ter Cantares aberto aos nossos olhos de forma muito mais clara, pelo menos assim, pelo menos essa é a minha leitura. Quando a gente percebe a relação entre o Senhor Jesus e a igreja, como, por exemplo, até o apóstolo Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 5, fazendo exatamente uma comparação entre o cuidado que
o homem, ou o amor que o homem tem que ter para com sua mulher, do mesmo modo que Cristo amou a sua igreja, dispensando qualquer conotação que haja do ponto de vista aí mais sensual que possa ter Cantares, né? A gente vai perceber que tem essa relação. Pelo menos eu observo essa relação, uma relação de relacionamento, né? No final das contas, a gente vai perceber que Gênesis 1:26, Cantares e Apocalipse, eles vão trazer essa relação de submissão. Homem e mulher nada mais é do que um reflexo de como é a relação trinitariana, né? Que é uma relação de submissão, do ponto de vista de estar sob a mesma missão, né? Homem e mulher estão sob a mesma missão, e Cantares ele vai trazer esse relacionamento muito íntimo. E quando a gente entende isso à luz do relacionamento trinitariano, acaba ficando um pouco mais fácil. Pelo menos é essa a leitura que eu faço, professor. Ok, Gilson, vai falar? Bem rapidamente, eu também vou na mesma linha aí, Johannes. Eu sempre, Cantares é um livro que eu sempre estive reconciliado. Eu vejo sim essa relação, né, entre Cristo e a Igreja refletida aqui, mas não somente isso. Eu também vejo aqui a descrição de um amor sincero e verdadeiro entre um homem e uma mulher. E esse amor sincero, verdadeiro, puro, embora a descrição ela é erótica no sentido, vamos dizer, científico, né? Mas ela não tem nenhuma conotação ruim. Eu que vivi junto quando o diabo manda o pacote, né? Manda o pacote inteiro, né? Naquela época lá de Black Sabbath e tudo, eu também tinha uma outra vida ruim em outros aspectos. E quando eu conheci a Cristo e eu li o livro de Cantares, eu entendi o que era o amor puro e verdadeiro. E imediatamente fiz essa conexão, né, lá com Efésios, né, do apóstolo Paulo. E também, para a minha vida, eu falei, este é um amor verdadeiro, puro, que Deus pode dar a um homem, a uma mulher, e eu quero esse tipo de relacionamento, que foi a palavra que o Johannes usou. Então, é totalmente pertinente que o livro de Cantares esteja na Bíblia, porque ele é um testemunho desse relacionamento puro e verdadeiro que Deus dá a um homem e uma mulher, seja ele fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, e é também para mim significa o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Mais alguém gostaria de falar? Senão vou começar a passar os slides. Mais alguém? Então vamos lá. Ao observar então o que nós vimos no vídeo, nós temos então uma pequena noção do todo do livro de Cantares. Mas é interessante perceber que Cantares ele é apenas mais um cântico entre outros cânticos que nós temos na Bíblia. Na verdade, nós temos 7 cânticos em toda a Bíblia. Nós temos os cânticos de Moisés e Miriam, após a redenção do Egito, em Êxodo capítulo 15. Nós temos o cântico de Israel sobre os poços no deserto, em Números 21, 17. O último cântico de Moisés, antes de morrer, em Deuteronômio 32. O cântico da vitória de Débora e Baraque, em Juízes 5. O cântico de louvor de Ana, em 1 Samuel 2. E o cântico de Davi, em Samuel também 2. 1 Samuel, eu acho que é 2 Samuel, capítulo 2. E por fim nós temos então o último, que é o Cântico dos Cânticos. E quão variadas são as coisas que são tratadas nesses outros cânticos, né? Por exemplo, salvação, alegria, gozo, libertação, juízo, vitória e muitos outros. E de modo correspondente, o Senhor é visto e glorificado em todos os cânticos que nós falamos aqui.
Mas algo falta nos 6 primeiros cânticos, e é isso que é dedicado o 7º cântico, o cântico mais longo e o mais encantador, que é tratar o amor. Cantares é o cântico do amor do Antigo Testamento. O seu nome em hebraico é Shir-Shirim, que significa cântico dos cânticos. E entendemos que esse sobrepujar aos 1005 cânticos composto por Salomão, como diz 1 Reis, capítulo 4, verso 32, era exatamente esse cântico que nós conhecemos como o Cântico de Salomão. O livro descreve, então, o amor e o matrimônio, e aqui eu quero chamar de Salomão, certo? Por mais que o vídeo pareça nos tratar de alguém que esteja usando a cultura e a influência de Salomão para escrever esse cântico, a maioria dos teólogos tendem a, então, entender que está se tratando exatamente de Salomão e de uma jovem do interior que é chamada no livro de Sulamita, mas, na verdade, Sula é exatamente o local que ela é. Então, ela é chamada pelo nome da cidade. Ela é do interior do país e existe uma cidade chamada Sula e, por isso, ela é chamada de Sulamita. O nome propriamente dito dela não é dito no livro. A obra consiste inteiramente de discursos, principalmente pela Sulamita e por Salomão, visto tratar-se de uma poesia oriental, diferente, completamente do quadro em que um escritor devoto da atualidade que nós estamos acostumados a ouvir apresentaria os mesmos ideais básicos. Aqui se pinta a beleza do amor puro entre um homem e uma mulher, que amadurece e se transforma em uma incorredora e devota ação mútua entre um para com o outro. A mensagem básica é a pureza e o caráter sagrado do amor e do casamento. A mensagem muito necessária em nossos dias, onde os casamentos são casamentos líquidos, simplistas e desfeitos com muitas facilidades, onde o divórcio hoje é uma grande possibilidade. O livro de Cantares é uma parábola sobre o amor divino, que é o pano de fundo e a fonte de todo verdadeiro amor humano. Como vocês perceberam e afirmaram, o livro ele é canônico, ele está na Bíblia. Mas há muitas controvérsias sobre esse texto. Cantares de Salomão é um dos livros mais controvertidos da Bíblia. Através dos anos tem sido discutido e debatido, e alguns chegam ao ponto de duvidar se ele é realmente inspirado por Deus, se ele é canônico. No entanto, os judeus, ao lerem e perceberem Cântico dos Cânticos, eles reverenciavam esse livro e cantavam porções dele durante as festividades da Páscoa, a primeira e a mais importante de todas as festas judaicas anuais, como referência alegórica, ao Êxodo, quando Deus desposou Israel, ou também quando ali percebemos a redenção de Deus naquele povo. No Antigo Testamento, Israel é chamada de a esposa de Deus. E você tem os versículos correspondentes a isso aí. Agora, como interpretar esse texto? Existem 3 escolas de interpretação. E aqui é uma coisa bem interessante nós percebermos. Eu não sei se foi o Gilson ou se outra pessoa aí falou sobre escatologia. Quando a gente fala de escatologia, muitas vezes nós temos algumas perguntas, e falar de escatologia, necessariamente a gente não fala do livro de Apocalipse, mas quando a gente estuda escatologia, a gente estuda a Bíblia, e um dos livros que mais fala sobre escatologia
é exatamente a revelação final, ou o livro de Apocalipse. Mas existem escolas de interpretação do livro de Apocalipse. Então, muitas vezes nós olhamos para o livro de Apocalipse e temos as escolas de interpretação daquele livro. E isso nos chama a atenção. Semelhante, nós temos então as escolas de interpretação do livro de Cantares. E existe essa ideia, a primeira, a alegórica, a segunda, a literal, e uma terceira perspectiva seria a tipológica. A alegoria, ela interpreta tudo simbolicamente, salientando somente a união espiritual entre Deus, Israel ou Cristo e a Igreja. A linha literal ou naturalista, ela interpreta o livro simplesmente como uma história de amor matrimonial. Contudo, a tipológica, ela interpreta o livro como um autêntico romance de amor matrimonial que leva o leitor a pensar na comunhão com Deus e na intimidade de Cristo com sua igreja. Por que o livro é tão mal interpretado, tão mal entendido pelos críticos e também pelos nossos irmãos e nossas igrejas? Primeiro, ele é uma poesia e não uma prosa, e dá-se aos poetas uma ampla licença para se falar. Lembre-se, nós estamos estudando os livros de sabedoria. Nós estamos estudando livros que são de diferentes perspectivas quando eles são escritos pelos sábios. Nós não estamos estudando um livro que é escrito por um sacerdote ou por um profeta. Não, nós estamos estudando um livro que é escrito por um sábio. E dentro de uma poesia se usa muitas perspectivas e uma ampla licença para dar-se novas ideias a algumas coisas. Então, nós temos um outro problema, é que a poesia oriental se compraz em figuras retóricas, que a nós, ocidentais, isso até mesmo aborrece. Imagine só eu chamando a minha esposa de minha esposa, você é linda, igual uma égua de faraó. Olha que coisa mais estranha. Talvez ela não venha entender o meu elogio. Trata-se de uma parábola. Há que se deter. Jesus, talvez eu leve um coice na hora. Trata-se de uma parábola e há que se deter mais na questão da interpretação do que na inspiração. É importante notar que era cantado e normalmente no 8º dia da festa da Páscoa. Portanto, os que reconhecem em Jesus Cristo o seu Cordeiro Pascual poderão compreendê-lo. Como eu falei, existem algumas opiniões acerca desse livro e eu queria então mostrar aqui para vocês algumas. Eu acredito que Jéssica estará disponibilizando esses slides para vocês e aqui vai colocar mais algumas outras, certo? Eu vou apenas passar para que vocês possam ver, mas eu vou ler algumas. Diversas são as opiniões da crítica quanto à natureza deste livro. Então, o professor Mesquita, um dos livros selecionados aqui, relaciona algumas dessas opiniões. Ele vai dizer, por exemplo, a alegoria judaica. Quando esse povo trata o texto, ele trata-se de uma alegoria em que o autor canta o amor de Deus ao seu povo escolhido. Em várias passagens do Tratado da Misná e até mesmo do Talmud e dos Targums, encontra-se abundante discussão sobre essa possibilidade dos cânticos dos cânticos. Assim, por exemplo, quando ele olha para o capítulo 1, versículo 13, eles interpretam por Rashi como uma referência a Shekinah, a tampa da Arca da Aliança, onde Deus se revela aos seus sacerdotes. O texto de Cânticos 1, versículo 13, diz a seguinte fala, só um instante para me ler aqui. E o meu amado tem cheiro de mirra quando descansa sobre os meus seios. E aí eles vão interpretar exatamente essa passagem
como se fosse a tampa da Arca da Aliança, onde Deus se revela aos seus sacerdotes. Isso é uma opinião e uma forma de interpretar o texto. Existe a alegoria cristã, é outra perspectiva, muito parecida. A partir de Orígenes e Hipólito, quase todos os intérpretes tomam um livro como uma alegoria da igreja cristã, abandonando a teoria de Israel e seu Deus. Alega-se que o livro não oferece uma interpretação alegórica, não teria ganho lugar no cânon. E afirma-se que muitas escrituras usam a figura da imagem do casamento para significar a relação de Deus com o seu povo, como, por exemplo, o livro de Oséias. E baseado na versão autorizada inglesa, apresenta esta súmula. Então, para a alegoria cristã, todo o sumário do livro se define dessa seguinte forma. Primeiro, o mútuo amor de Cristo à sua igreja, que vai dos capítulos 1 ao capítulo 3, as graças da igreja no capítulo 4, o amor de Cristo para com a igreja no capítulo 5, a igreja manifesta sua fé nos capítulos 6 e 7, e o amor de Cristo para com a igreja no capítulo 8. Essa é uma perspectiva quando se trata de alegoria, uma perspectiva cristã. Aí temos outras, por exemplo, a teoria simbólica. E Honório de Otum, no século VII, considera os cânticos como uma descrição simbólica especialmente destinada a perpetuar o amor de Cristo pela sua igreja. E assim diversos escritores católicos afirmam essa interpretação. Existe a ideia da interpretação dramática, quando, segundo Franz Desslet e Otto Zoekle, o livro conta os amores de Salomão, que levou para Jerusalém uma jovem sunamita procedente de Sumém. Outra interpretação sustentada é que se trata de um drama do pastor, em que Sunamita se mostrou fiel ao seu amado pastor, a despeito de muitas insinuações para captar o seu afeto. E aí você vai ter outras. A hipótese erótica, a teoria de Mecke, a teoria de Hartmann, a teoria de Teodoro Mospeia e assim por diante. É interessante a gente olhar, então, para esse texto e perceber o título do livro. Os hebreus deram-lhe o nome Cântico dos Cânticos, referindo-se às primeiras palavras do livro, que enfatiza a importância de serem eles os melhores cânticos de Salomão. E em português, o título ficou conhecido como Cantares de Salomão. E ao olhar para isso, nós temos muitas coisas interessantes, né? Quando a gente percebe que esse título chama a atenção para uma melhor ou melhor cântico, né, trazido para nós. Quais são os principais personagens? Então, dentro do livro nós vamos ter o rei Salomão, que é o noivo, chamado de amado por sua esposa, Sulamita, a noiva do rei Salomão, e nós temos as mulheres de Jerusalém, virgens, não identificadas, e incentivaram na Sunamita. Para quem lê o texto, aparentemente aparece um outro homem na história aí, certo? Que seria uma terceira voz que se aparece no texto. Mas, normalmente, se atribui apenas a estes personagens, que é o que se percebe na maioria das vezes. A autoria salomônica confirmada. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa perceber, né? E quando a gente olha para a questão da autoria, às vezes nós temos dúvidas com relação a essa perspectiva da autoria. Mas o primeiro versículo atribui o livro a Salomão, como o típico prefixo hebraico para a autoria, Lamed, e refere-se a esse rei 5 vezes, sendo que a última se dirige especialmente a ele, a Salomão. A gente tem como referência 1 Reis, capítulo 4, verso 32, que Salomão escreveu 1005 cânticos, sendo Cantares o único preservado. As muitas referências a flores e árvores e animais indicam que Salomão era o autor, pois era ele um especialista nesses estudos.
E as referências geográficas ao norte e ao sul de Israel falam da nação ainda dentro de uma perspectiva unida, antes da divisão, certo? Em 931 a.C. Uma terceira coisa é que a tradição judaica tem considerado universalmente Salomão como o autor, e é o povo judeu que lê como se a autoria de Cantares fosse de Salomão todos os anos por ocasião da festa da Páscoa. O livro tem muitas semelhanças terminológicas, tanto com Provérbios quanto com Eclesiastes. E nem Eclesiastes nem Cantares de Salomão usam a palavra ou o prefixo divino Yahvé, ou como falou Johannes, o tetagrama. A objeção de que um polígamo não poderia ter escrito esse livro de Cantares, pois a fidelidade conjugal é a mesma coisa que fazer objeção à autoria salomônica de Provérbios. Com base no fato dele ter violado tantos dos seus princípios, Cantares de Salomão refere-se, na realidade, a 70 rainhas, 80 concubinas e um número incontável de virgens que o amado deixa se dirigindo apenas a uma só mulher, chamada Sulamita. É um cenário histórico. Há aproximadamente 900 a.C., e aí é interessante perceber essa perspectiva da data, pois o título traz, como eu falei ainda agora, a ideia da autoria de Salomão, e essa expressão pode ser entendida lá no começo simplesmente como Salomão, e não há pelas quais duvidar dessa referência a Salomão, né? Então, perdão, professor. Aí está 900 ou 90? 90 eu acho que foi um erro, né? Porque 900 mas é aproximadamente 900. Por isso que eu falei 900. Está um erro aqui. Porque a gente está falando do período unido, né? Do Reino Unido. E aqui está um errozinho. Ok? Admitindo, então, que o autor seja Salomão, Cantares foi provavelmente escrito depois de ele tornar-se rei, tendo adquirido muitas carruagens do Egito e ter ampliado suas vinhas até o vale setentrional de Jezreel. O seu harém de esposa e de concubinas era ainda pequeno, cerca de 60 a 80 e não de 700 a 300, como é citado posteriormente. Como já foi observado, é provável que Cantares seja o mais antigo livro canônico de Salomão e encaixa-se bem no princípio do seu reinado, do mesmo modo que Provérbios reflete a meia-idade de Eclesiastes os anos posteriores. Os 3 livros também refletem seus grandes dons pessoais, como o amado, o sábio e o pregador. E aqui, irmãos, entra num grande dilema sobre as nossas últimas aulas, né? Essa perspectiva de que Salomão tem sido o escritor desses 3 livros é uma grande possibilidade, certo? Contanto, nós não temos a certeza absoluta do livro de Eclesiastes, até porque nos aparece apenas o nome Coelete, né? O pregador ou aquele que é congregante, que está ali ensinando a um grupo de pessoas. Contanto, ao perceber e ao ler, e a gente acaba atribuindo, então, dentro dessa perspectiva, ao livro, a esses 3 livros, a pessoa do Salomão. E se assim for, então ele se encaixa, primeiro, Cânticos, que a gente praticamente não tem dúvidas no início da sua vida como rei, Provérbios no meio dele e, por fim, então, o livro de Eclesiastes como um dos últimos livros da sua vida. Mas isso ainda é uma hipótese, nós não temos uma certeza absoluta. Mas o texto diz, como filho de Davi, o mavioso salmista de Israel, como diz Samuel 23:1, era natural que Salomão se interessasse por música e cânticos. Davi escreveu muitos salmos e Salomão 1005 cânticos. A preocupação com mulheres foi também uma característica dos muitos romances do seu pai. E é evidente que muitos dos casamentos de Salomão foram movidos ou motivados por
conveniência política a fim de promover alianças, e isso foi um dos seus grandes erros, pacíficas com as nações vizinhas. É provável que a maioria dessas mulheres fossem da realeza e de uma elevada posição social e não de classes humildes. Daí o realce e o romance e o casamento com Sunamita, descrito nos cantares, ser realmente singular, pois dramatiza o genuíno amor de Salomão pela sua amada, não devido às conexões políticas, mas à sua beleza e o seu caráter. O cenário de Cantares é campreste. E apesar de mostrar alguns vislumbres da corte real de Jerusalém, a fala e os coros estão cheios de imagens de jardins, árvores, flores, montanhas arborizadas, animais selvagens, vinhas, fontes, regatos. Conteúdo ideal para uma história campestre de amor. Os locais variam de Ed-Gedi, em Jerusalém, no sul, até os montes de Gileade, Hermon e Líbano, no norte. A maioria das cenas descreve a zona norte, rural, e não a sul. No antigo Israel, os casamentos eram de grande importância. E para as famílias de especial, e ainda mais a comunidade rural. As festividades das núpcias costumavam durar uma semana, ocasião em que o noivo e a noiva eram tratados como reis pelos camponeses locais. Qual é, então, a perspectiva religiosa desse livro? Primeiro, pergunta-se qual é a analogia entre a religião e o livro de Cantares. Tudo parece demonstrar que seja um cântico erótico de amor sem referência à religião ou à fé em Deus, cujo nome não é nem sequer mencionado, a não ser apenas uma pequena partícula e a denominação divina abreviada, que aparece incidentalmente no verso 6 do capítulo 8, e que a gente só percebe no original. Entretanto, o Rabino Akiba, em 135 d.C., ele asseverou que esse era um dos livros mais sagrados, dos hieróglifos de Israel. Foi considerado sagrado como alegoria do relacionamento amoroso entre Israel e o seu Senhor, o Senhor da Aliança. Como tal, era lido anualmente pela nação por ocasião da festa da Páscoa, quando o povo comemorava a libertação do Egito e o seu novo relacionamento com Yahvé, o Deus da Aliança. Não se sabe quando a nação passou a considerar esse livro dessa maneira, mas parece ter sido esse um dos motivos que determinaram a sua inclusão no cânon. Segundo, esse cântico de amor, porém, foi também apreciado e julgado sagrado por Israel devido à sua descrição canônica, mas primariamente metafórica do amor conjugal. Ele eleva o relacionamento entre o esposo e a esposa a um alto plano de dever sagrado, um olhar de uma forma diferenciada para o casamento e a experiência espiritual com relação ao próprio casamento, cumprindo a ordem divina da intimidade conjugal, como diz em Gênesis 2:24. E enfatiza também a importância de adiar a intimidade, e que diz: não desperteis o amor até que chegue o dia do casamento. Então, isso é uma coisa bem interessante. Quais são os objetivos de Cantares de Salomão? O objetivo do livro é comemorar o casamento de Salomão com sua linda Sunamita e expressar as delícias do casamento nas suas relações mais íntimas, como a dádiva de Deus. Com essa ênfase, pacientemente, a virgindade e a pureza sexual, tendo... e aqui está errado o texto. Tendo em vista que poderão expressar todo o seu amor na união conjugal. O objetivo religioso do livro baseia-se na lição do puro amor conjugal, para retratar a relação amorosa entre o Senhor e o seu povo.
Israel e Yahvé no Antigo Testamento, a Igreja de Cristo no Novo Testamento. Nenhum livro da Bíblia expressa essa intimidade amorosa conjugal de um modo tão exclusivo como Cantares. Os dois objetivos complementam-se admiravelmente. Quais são as contribuições? Professor Maurílio. Pode falar. Não, na história dos povos orientais é muito comum, né, você ter rainhas, muitas mulheres, os governantes, os imperadores, os poderosos, e eles destacarem sempre uma mulher em que ele fixar. Existem várias histórias semelhantes, né, na história. Uma delas que a gente pode destacar aqui é o Taj Mahal, que é o templo, o monumento lá na Índia, né, que o Shah Jahan mandou construir para sua esposa, Mumtaz Mahal, por isso se chama Taj Mahal, e que significa a joia do palácio. Quer dizer, ele tinha muitas mulheres, mas essa era muito especial. Essa é uma história bem parecida e que pode, então, chamar a atenção com relação a isso também. Por isso que no final, no início lá, a gente disse que essa é uma história que diz ele abandona praticamente todo o seu harém para ter apenas uma mulher e que chama toda a atenção para nós. Pessoal, são 9h45. Vamos apenas dar uma pausa. Preciso tomar alguém e colocar o computador para carregar. Uns 10 minutinhos aqui para essa ideia das contribuições do livro para nós, e a gente pode então colocar algumas singularidades do livro de Cantares. Primeira coisa que a gente pode chamar a atenção é exatamente o grande livro da Bíblia, que a gente pode chamar de lua de mel, né? Insuperável pela sua beleza, figuras sutis e profundas verdades humanas. O livro de Cantares de Salomão tem sido chamado de o grande cântico de amor do mundo. Escrito pelo amante mais experiente em Israel, é o livro bíblico especializado no amor conjugal. Um grande desafio para nós, que seremos talvez pregadores e pastores, seria exatamente pregar nesse livro para toda a congregação das nossas igrejas, né? Então isso é uma coisa bem interessante. Das 46 ocorrências que acontecem sobre o termo amado no Antigo Testamento, 33 estão nesse livro. Sua ênfase é tão exclusiva nos aspectos físicos do romance, da beleza e do amor, que muitos consideram erotismo físico de romance, né? O erotismo sacro, né? E não qualificado para fazer parte do cano sagrado. O principal objetivo, entretanto, é realçar a união conjugal que foi instituída por Deus no Éden, mostrando a glória e as delícias que tão facilmente se tornam denegridas pelos ascéticos ou aviltadas pelos eróticos. Sua mensagem bem pode ser a base do Antigo Testamento, de Gênesis capítulo 2, verso 24, para as referências feitas por Paulo ao leito sem mácula, em 1 Coríntios, Timóteo e em Hebreus. Julga-se que o nome sunamita seja o feminino de Salomão, e essa aqui é uma comparação muito interessante, já que a ideia de sulamita traz então paz, e o nome de Salomão também traz a ideia de paz. Uma paz que pacifica, e assim significando que o papel vital e complementar que Salomão atribui à sua noiva. Essa é uma mensagem para a juventude dos nossos dias, né? Embora se diga que os rabinos judeus da época intertestamentária proibissem a leitura do livro de Cantares aos menores de 30 anos, olha só que ideia. Ele foi escrito especialmente para jovens. As pessoas mais visadas são jovens e as virgens. Esses coros temáticos encorajam-nos a acompanhar as emoções e a preservar a virgindade para a grande ocasião da lua de mel, com o companheirismo da aliança e o sonho de todas as donzelas. O livro apresenta uma certa educação sexual franca, porém delicadamente
É verdade, Jonas. Delicadamente, metaforicamente, emoldurada de sutil linguagem figurada e beleza poética, a fim de apresentar a verdade sem rudezas. Como era lido anualmente pela nação na festa da Páscoa, Cantares fazia parte tradicionalmente da cultura hebraica, e sua mensagem sexual ia aos poucos se revelando. Contudo, esse é um livro muito mal compreendido e principalmente negligenciado em nossas igrejas. Quando ele é bem entendido, os ensinos desse livro é importante para todas as gerações, especialmente a nossa, que enfatiza a emoção liberada e a permissividade em nossos relacionamentos. Entretanto, o Cantar de Salomão não é como Eclesiastes. Está entre os livros mais mal entendidos e evitados da Bíblia. E os dois livros procuram combater com os dois maiores pecados morais e filosóficos dos nossos tempos. Primeiro, é o pecado da abominável filosofia da vida que afirma ser a morte o fim da existência, né? O existencialismo muito presente nos nossos dias, e isso é a luz de Eclesiastes. E aí, para Cantares, nós temos o pecado da permissividade hoje, com o sexo pré-conjugal. Isso tem acontecido em grande parte devido ao não reconhecimento da linguagem metafórica, da advertência aos solteiros e às francas descrições um tanto chocantes do amor conjugal. Muitos ascetas puritanos bem intencionados que consideram o sexo como um mal necessário só podem ser discutidos com os cochichos. Acham a franqueza de Cantares quase pornográfica. Uma compreensão correta do desenvolvimento da narrativa e das metáforas empregadas revela um modo muito delicado de tratar o assunto, em nada diferente das maneiras que os profetas e do Senhor, como diz Ezequiel e o próprio Lucas. Então, o livro de Cantares traz para nós algumas coisas muito interessantes e que realmente precisam ser visualizadas por nós e compreendidas com sua certeza, nós vamos ter algumas coisas interessantes. O propósito do livro, como eu falei anteriormente, depende totalmente da abordagem hermenêutica utilizada para entender o canto. Os que apontam por uma abordagem lírica com 3 personagens defenderão uma afirmação de propósito que se aproxime de preservar a pureza e do amor espiritual contra as propostas incidentes do amor erótico. Os que optam por uma abordagem mais tipológica, com os 3 personagens, defenderão frases como preservar a pureza da fé israelita ou cristã contra os apelos ímpios da idolatria ou até mesmo da heresia. Uma abordagem lírica com os 2 personagens podem eventualmente empregar o Cântico dos Cânticos como uma ilustração dos relacionamentos sugeridos, mas podemos ver o real propósito do livro. E aí o Antônio Carlos, no seu livro Foco do Desenvolvimento do Antigo Testamento, ele trata o propósito do livro como a ideia de exaltar o valor conjugal, do amor conjugal, como uma preciosa dádiva divina que deve ser obtida em pureza e preservada com perseverança. E ele trata esse propósito de maneiras diferenciadas. Ele vai dizer que, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele apresenta o verdadeiro amor como um compromisso paciente que aguarda seu legítimo desfrute. Do capítulo 3 até o capítulo 5, nós ainda temos uma indicação de que o verdadeiro amor é físico, mas só consumado sob a bênção de Deus. Nós vamos ter aí do capítulo 5, verso 2 até o capítulo 8, a ideia de um amor verdadeiro sendo descrevido, mas se fortalecendo por meio de resoluções e de conflitos, e também de elogios mútuos. Com licença, professor. Pode falar. Tá travado o slide ou é só para mim?
É porque eu não estou com esse material no slide, Ah, tá, beleza, ok. certo? Eu vou até tirar o slide aqui para você se confundir. Pronto. Eu só estou já terminando aqui, viu, pessoal? E o próprio autor ele vai dizer ainda para nós que, por último, no capítulo 8 ele diz assim, que esse propósito ele indica o verdadeiro amor e o desejo interminável de suprir os anseios mais profundos desse amor, desse cônjuge, desse relacionamento. E ele faz uma síntese, um esboço desse livro da seguinte forma, que para mim é muito interessante. Olha só como é que ele traz. Ele traz, em primeiro lugar, o título, que está lá no versículo 1 do capítulo 1. E ele traz a ideia ali do maior dos cânticos de Salomão. E aí ele entra na ideia de um noivado, que vai do capítulo 1, verso 2, até o capítulo 3, verso 5. Aí ele entra no casamento, nas bodas, ou nas festas do casamento, que vai do capítulo 3 até o capítulo 5, versículo 1. E aí ele entra num período de maturidade, que vai do capítulo 5 até o 8, do 1 ao 4. E aí ele conclui o livro explicando o amor, que é exatamente a parte final do texto, falando que o verdadeiro amor se origina em Deus e é obtido por meio de escolhas responsáveis. E isso vai, então, do capítulo 8, verso 5 até o verso 12. E aí, por fim, os dois últimos versos nos conta a extensão desse amor. O verdadeiro amor é um desejo incessante de satisfazer os anseios mais profundos do cônjuge. Irmãos, esse livro é um livro extremamente focado nessa perspectiva do relacionamento conjugal, da vida do casamento, trata de vários temas importantes, como o diálogo, como sexo pré-nupcial, como virgindade. E esse é um livro muito, por incrível que pareça, atual e necessário nos nossos dias. Inclusive, esse é um dos meus desafios para o ano que vem, preparar uma série de mensagens no livro de Cânticos para a igreja atual. E eu desafio vocês, então, a olhar para esse livro e começar a perceber a beleza que esse livro traz para nós, ilustrando a luz desse relacionamento que busca a pureza e a vida conjugal com sinceridade e fidelidade, também um amor de Deus para com as nossas vidas. Confesso que esse é um dos livros mais mal compreendidos e negligenciado, como nós temos afirmado anteriormente, mas cabe a nós então começarmos a dar uma nova abordagem a esse texto e mostrar para nós a poesia desse texto e a beleza que ele tem para as nossas vidas. E é assim que hoje, então, eu quero terminar com vocês, para que vocês possam, então, abrir aqui e poder fazer algumas perguntas, caso vocês queiram fazer. Me ajudem aí, pessoal. Nenhuma pergunta, Gilson? Joanes? Não, para mim está ok. Então, eu quero expressar finalmente. Professor, Isso. o senhor poderia indicar livros nessa área, né, de comentário de cantares, livros bons, para que a gente pudesse até ter uma compreensão melhor do livro de cantares? Sim. Um deles é o que eu falei aí agora, Foco do Desenvolvimento do Antigo Testamento. O segundo livro é uma introdução à teologia do Antigo Testamento, do Templo Longo Terceiro. E tem mais alguns livros na série de comentários que nós temos, inclusive nessa série que você tem do livro de Salmos, também que fala muito bem sobre cantares. E eu posso também estar disponibilizando alguns outros para vocês lá no grupo do WhatsApp. Posso tentar fazer essa lista e colocar lá para vocês. Combinado? Obrigado. Pode me cobrar lá, tá bom? Professor,
Joanes, Pode falar, Jones. na verdade, é só uma palavra de gratidão para o professor, que já está na lista das minhas orações, que já está na lista dos queridos a qual eu oro, até porque, bem, muitos aqui serão pastores, né? E eu imagino que a sua vida também não deve ser fácil como pastor de igreja e, enfim, e agradecer, professor, pelo tempo que o senhor disponibilizou ao longo desses 4, não foi? Que a gente passou. 2, né? Dois. Porque, na verdade, os 2 primeiros foram com o professor José. É isso mesmo. E louvar a Deus, glorificar a Deus pela sua vida, ter disponibilizado tanto material bom aí para a gente continuar estudando e provocações, né? A gente montar aqui até séries de mensagens, né? Para a gente utilizar nos nossos grupos, nas nossas igrejas, enfim. Obrigado, professor. Deus abençoe a sua família e que continue lhe aperfeiçoando para a louvor da glória dele. Um grande Amém. abraço. Fico feliz em poder contribuir com todos, aqueles que estiveram presentes online, aqueles que também não puderam estar presentes assistindo a aula. Eu espero que eu tenha sido o mais compreensível possível a todos e a gente fica-se à disposição, certo, de vocês, aqueles que são mais perto e também aqueles que são mais longe, né? Deus possa estar abençoando vocês em seus ministérios e um feliz ano novo para nós aí, orando para que esse ano pós-pandemia seja um ano muito melhor para nós, um ano que nós temos mais qualidade de vida e segurança diante do Senhor, para a glória de Deus. Que Deus possa nos abençoar grandemente para a glória de Deus em nome de Jesus. E talvez a gente se encontre ainda nos próximos semestres aí, quem sabe a gente se encontra novamente. Esperamos que sim. Amém. Amém. Graça e paz para todos. Amém. Amém, professor. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Abençoe a todos. Obrigado, professor. Merci beaucoup. Um abraço para todos. Jerejef. Amém. Valeu. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa Obrigado, noite. professor Maurílio. Deus abençoe. Melhoras para sua esposa, totalmente. Amém. Amém. Ela ainda está sofrendo ainda com a coluna, mas já está melhor ainda. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.